Ora, boas tardes a todos. Em primeiro lugar, cumpre-me agradecer ao professor Jorge Bacelar Gouveia, meu querido colega e amigo, e à Faculdade de Direito, ao CETIS e ao Instituto de Direito Público esta iniciativa e o convite para nela participar, o que faço com muito gosto e com muita honra. Quero também saudar os restantes colegas de mesa, além do professor Jorge Bacelar Gouveia, os meus queridos colegas e amigos, o professor António Garcia Pereira, que já conheço há muitos e muitos anos, e também a professora Nazaré Costa Cabral, que também pode dizer isso, embora não há tantos anos, e saudar todos os presentes. Sei que este colóquio tem estado a correr muitíssimo bem, eu com compromissos que tinha de aulas, efetivamente não pude estar antes, e peço desculpa por isso, mas estou aqui, portanto, agora para a intervenção com muito gosto. E o tema que me coube é uma interrogação, fim do direito do trabalho, e que é uma questão que hoje se põe efetivamente com alguma acuidade face àquilo que se passa, não só a nível nacional, como a nível europeu, como até a nível mundial, sobretudo a nível europeu, quando se fala no modelo social europeu, quando se fala do Estado social, do Estado de Direito Democrático. O direito do trabalho é precisamente uma marca distintiva desse modelo social europeu e, portanto, coloca-se esta questão, mas que é uma questão que até poderá talvez ser colocada num sentido mais amplo. Eu não tive a oportunidade, enfim, pelo motivo que já disse, de estar nas intervenções anteriores, mas sei que na excelente intervenção que foi feita esta manhã pelo professor António Manuel Espanha, enfim, acho que não cometo nenhuma inconfidência que o Sr. Professor já tinha, enfim, tinha-me dado conhecimento, enfim, de um texto anterior, aborda precisamente esta questão do próprio não direito, enfim, portanto, mais do que o direito do trabalho, a questão da crise ou do fim do próprio direito, num certo sentido. Mas, concretamente, em relação ao direito do trabalho, e a questão de saber se ele hoje ainda faz sentido, se tem uma razão de ser, se tem uma função social e económica a desenvolver, eu penso, adiantando desde já a resposta, que sim, diria mesmo, talvez hoje mais do que nunca, este ramo do direito tem a sua razão de ser. Este ramo do direito, é que, por exemplo, a encíclica 40º ano chamava o nobilíssimo ramo do direito, o novo ramo do direito que nasceu nos finais do século XIX, enfim, mais concretamente se desenvolveu depois entre as duas grandes guerras e com maior ênfase, com maior desenvolvimento e no seu apogeu após a Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução da Europa. Aquilo também é que, por exemplo, Alancio Piot chamou a maior invenção jurídica do século XX, ou então que Peter Eberle diz que está para o direito, para o Estado Social e para o século XX, como o direito de propriedade está para o século XIX e para o Estado liberal, para o liberalismo. Ou então também de quem diz Gérard Lyon-Can que desconhecer o Estatuto de Proteção do Trabalhador e os direitos coletivos dos trabalhadores como parte integrante da própria democracia odierna é, no fundo, muito grave, quer do próprio ponto de vista económico, quer do próprio ponto de vista político, porque efetivamente esse Estatuto de Proteção do Trabalhador, que é a essência do direito do trabalho, e os direitos coletivos dos trabalhadores, que são a base da autonomia deste ramo do direito, fazem efetivamente parte integrante da democracia moderna, da democracia odierna, e, no fundo, são a marca distintiva do Estado Social de Direito. E é isso que está em causa, hoje como sempre, ao longo da história deste ramo do direito. Se formos a ver a sua evolução ao longo destes 200 anos, portanto, do liberalismo até à atualidade, poderemos perguntar se há novos problemas. Claro que há novos problemas, mas no essencial há os mesmos problemas de sempre. E esses mesmos problemas de sempre, penso que se podem reconduzir, no fundo, à necessidade de reconciliação entre o económico e o social e um acentuar da função humanista do direito, que é aqui muito forte neste ramo e que, efetivamente, merece ser realçada num tempo em que ainda não se cumpriu aquilo de que Hering falava há mais de um século, como a luta pela justiça, ou pela luta pelo direito, como símbolo da luta pela justiça, como seu valor principal, como o primeiro e o mais importante dos valores. E, efetivamente, o direito do trabalho, como disse, está em crise, mas enfim, esta crise do direito do trabalho
já é apontada há muito tempo, como veremos, mas concretamente acentuando a análise a partir da realidade portuguesa, o que nós sabemos é que há mais ou menos um ano houve o pedido de assistência financeira à Troika constituída pelo Fundo Monetário Internacional, pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu. Na sequência disso, houve um memorando de entendimento que foi assinado em 17 de maio de 2011, fez na passada quinta-feira precisamente um ano, e depois o acordo de concertação social de 18 de janeiro, já deste ano, assinado pelos parceiros sociais, ou por parte dos parceiros sociais, pelo Governo, pelas associações patronais com assento no Conselho Económico e Social e pela UGT. E foram estes documentos que estiveram na origem da proposta de lei 46/12, que foi aprovada na generalidade com a abstenção do Partido Socialista em 30 de março de 2012 e que depois baixou à Comissão e tem sido objeto de discussão em Comissão, mas que no essencial não houve qualquer alteração de fundo àquilo que vinha da votação na generalidade. Se nós virmos bem quer a exposição de motivos, sempre, portanto, a necessidade de desenvolver a competitividade da economia portuguesa e das empresas e também com algum sadismo, parece-me, falando na necessidade do bem-estar das pessoas e de pôr à frente as pessoas, como agora é moda dizer-se, mas que infelizmente muitas vezes não se pratica, e isso, se depois formos a ver o conteúdo desta proposta de lei, por isso é que se justifica que eu falo daqui de algum sadismo, penso eu. Se nós formos ver o essencial das medidas contidas nesta proposta de lei, portanto, configuram as alterações que serão levadas, portanto, à efetividade através depois da votação final que ocorrerá brevemente na Assembleia da República, elas incidem fundamentalmente em 4 itens. Portanto, a organização do tempo de trabalho, a fiscalização das condições de trabalho, os despedimentos e a contratação coletiva. Ora, nós temos aqui, nesse conjunto, acho que vale a pena analisarmos o essencial dessas propostas, do sentido principal dessas propostas. Penso que elas, no essencial, vão todas no mesmo sentido. Ora bem, mas indo diretamente a quais são essas alterações, organização do tempo de trabalho. Há aqui a criação de uma nova figura dentro do banco de horas, a criação de um banco de horas individual e de um banco de horas grupal, para além daqueles regimes de adaptabilidade que já estavam previstos na lei. E acontece aqui que, inclusivamente, logo neste aspecto, se levantam alguns problemas, penso, de eventual inconstitucionalidade. Na realidade, pelo menos em relação ao banco de horas grupal, a verdade é que o regime de adaptabilidade aí consagrado pode ser imposto contra a vontade do próprio trabalhador. Me parece de duvidosa constitucionalidade, não só porque em toda esta matéria do regime do tempo de trabalho, da organização e da duração do tempo de trabalho, deve efetivamente haver como princípio o princípio da aceitação do trabalhador, aliás, como corolário de um princípio civilista, muitas vezes quando se apela ao retorno ao direito civil, ao abandono da autonomia dogmática do direito do trabalho e ao retorno ao direito civil, está-se sempre a apregoar os princípios civilistas, mas depois esquece desses próprios princípios civilistas quando já não interessa. E, portanto, aqui o princípio pacta sunt servanda, o princípio da invariabilidade da prestação, é esquecido e impõe-se o banco de horas grupal, portanto, contra a vontade do próprio trabalhador. Portanto, o trabalhador pode ver alterado o seu horário de trabalho sem sequer dar o acordo para isso. Quanto ao trabalho suplementar, há 2 alterações essenciais. Uma é a eliminação do descanso compensatório em dias úteis, portanto, o descanso compensatório só valerá a partir de agora para o trabalho suplementar prestado em fins de semana e em feriados. Mas, enfim, os feriados também vão escasseando, não é? Mas, portanto, elimina-se o descanso compensatório em dias úteis e há também a diminuição para metade dos acréscimos remuneratórios que já existiam, portanto, na lei, e repare-se desde a lei de 1983. Os mínimos remuneratórios, os acréscimos mínimos remuneratórios que constavam da lei para o trabalho suplementar eram de 50% na primeira hora, 75% nas horas seguintes em dias úteis e em fim de semana e em feriado eram de 100% do pagamento do dobro.
Portanto, tudo isso é diminuído para metade, portanto, 25%, 37,5% e 50%, respectivamente. Depois, há um outro aspecto ainda dentro da organização do tempo de trabalho, que é a redução dos dias feriados, 4 feriados, 2 civis e 2 religiosos, e penso que também aqui o Governo e a maioria parlamentar que o sustenta não apresentaram quaisquer bases que demonstrem aquilo que têm vindo a dizer, que temos em Portugal mais feriados do que nos restantes países europeus. Aliás, penso que isso é uma falsidade. Se efetivamente formos contar os feriados que existem nos vários países da União Europeia, e já não contando inclusivamente com a circunstância de, em alguns países, estou a lembrar concretamente da Alemanha, que a nível dos feriados religiosos não há feriados comuns, portanto há feriados, em determinados estados em que a maioria da população é evangélica e noutros estados em que a maioria da população é católica, existem outros feriados, a nível dos feriados religiosos, mas queria só relembrar alguns breves dados que por vezes são esquecidos. Enfim, quando aqui se reduzem feriados, por exemplo, na quinta-feira passada foi feriado em quase toda a Europa. Portanto, quinta-feira da Ascensão é um feriado religioso em quase toda a Europa. O segundo dia de Páscoa também é feriado em toda a Europa. Praticamente em toda a Europa. E o dia a seguir ao dia de Natal, o chamado Boxing Day, no Reino Unido, também é feriado. Mas, enfim, isto eram apenas exemplos. De qualquer forma, independentemente dos dados que são apresentados com caráter científico para justificar estas reduções dos dias feriados, a verdade é que não são comprovados e não foi feito qualquer estudo sério. Em matéria de férias, há aqui uma ironia bastante interessante. Lembro-me, salvo erro aqui nesta sala, ou lá em cima, penso que foi lá na sala de cima, no anfiteatro lá de cima, do Secretário de Estado do Trabalho do Governo que levou a cabo o Código do Trabalho de 2003, ter apresentado como grande problema da produtividade em Portugal o acréscimo de 3 dias de férias, para quem não faltasse ou quem tivesse faltas justificadas dentro de determinados limites durante o ano. Portanto, quem tivesse apenas uma falta justificada tinha 3 dias a mais, quem tivesse 2 tinha 2 dias a mais, quem tivesse 3 tinha 1 dia a mais. E este era o grande problema para a produtividade das empresas e para a competitividade da economia portuguesa. Pois, pelos vistos, deixou de ser, porque vai ser retirado esse acréscimo dos 3 dias. Aquilo que era a grande solução em 2013 e que se manteve em 2009, agora deixou de ser. E há mais outros aspectos que poderiam ser referidos em matéria de organização do tempo de trabalho. Quanto à fiscalização das condições de trabalho, penso que sob a capa de uma certa desburocratização, que por vezes é necessária em termos de informação e de comunicação, por exemplo, para as entidades administrativas de controle das atividades de trabalho, a nível, por exemplo, da ACT, o que há é um menor controlo dos poderes dos empregadores. Em matéria dos despedimentos, também há novidades. Há, desde logo, uma nova modalidade do despedimento por inadaptação, que vê contemplada esta nova modalidade a não necessidade de ter havido a introdução de novas tecnologias, para além de se manter, portanto, a possibilidade de despedimento por não cumprimento dos objetivos previamente acordados, mas há esta novidade de já não ser necessário haver a introdução de novas tecnologias no posto de trabalho para que efetivamente possa haver o despedimento por inadaptação. E, enfim, há outras alterações no mesmo sentido. Quanto ao despedimento por extinção do posto de trabalho, quando havia critérios, ou quando há critérios legalmente fixados, a verdade é que agora é o próprio empregador que fixa os critérios de seleção dos trabalhadores a despedir, desde que haja coerência nesses critérios, portanto, desde que esses critérios não sejam discriminatórios, mas de qualquer forma é o próprio empregador que, à partida, pode convenientemente, enfim, escolher esses critérios de seleção. E nesta matéria, como é evidente, podem-se também aqui colocar alguns problemas de eventual inconstitucionalidade face à forma como efetivamente o artigo 53 da Constituição dispõe sobre a garantia constitucional da segurança no emprego e a proibição dos despedimentos sem justa causa.
Quanto à contratação coletiva, penso que, para além de tudo mais, o problema fundamental que se coloca é a possibilidade de serem afetados direitos adquiridos, porque, de uma assentada, podem ser postas em causa não só contratos e convenções coletivas anteriores, mas inclusivamente as leis anteriores em matéria, por exemplo, de compensações. E, portanto, de uma assentada vão à vida os direitos adquiridos, também neste ponto, enfim, é um ponto a que o Sr. Professor António Manuel Espanha dedicou a sua atenção esta manhã e, portanto, me abstenho de estar a desenvolver. Sabe-se que esta teoria dos direitos adquiridos não está muito em voga, mesmo entre os juristas e até mesmo entre alguns constitucionalistas. Portanto, aquilo que os se ouve dizer da parte de alguns constitucionalistas é de que, efetivamente, a Constituição se tem que adaptar ao princípio da necessidade, que, em última análise, é isso que fundamentalmente está em causa e que acaba por justificar tudo. E quanto à matéria das compensações, que essa, portanto, já foi até objeto de alteração, a matéria das compensações, também aqui, mais uma vez, há o problema de não ter sido provado, ao contrário do que se diz, que as compensações pagas aos trabalhadores portugueses são mais elevadas do que as compensações por despedimento pagas aos trabalhadores dos outros países europeus. E não são mais elevadas porque, naturalmente, tendo por base de cálculo os vencimentos da generalidade dos trabalhadores europeus de que estamos a falar, são vencimentos muito superiores. Para além disso, há outras questões importantes. Relembro só a questão de que, para o cálculo das compensações no ordenamento jurídico português, conta apenas o vencimento base, conta apenas o salário base do trabalhador, o que não se verifica, portanto, em outros países. Para além disso, quando é dito que nos países escandinavos, na Holanda, na Alemanha, não há mínimos legais de compensação fixados por lei, esquece, portanto, todos os setores de atividade têm mínimos de compensação fixados pela contratação coletiva. Para além disso, nesta matéria dos despedimentos, há essa ideia peregrina de ser criado um fundo pago por todos nós, pago pelos contribuintes, para financiar os despedimentos. E até volto a lembrar do Secretário de Estado do Trabalho de 2003, que há pouco tempo deu uma entrevista ao Direito Económico e dizia com alguma razão, até o próprio Secretário de Estado de 2003, da maioria AD de 2003, dizia com alguma razão. Eu pensava que o problema em Portugal, estou a falar do Dr. Paes Antunes, pensava que o problema em Portugal era o desemprego. Afinal, parece que o problema, aquilo que é preciso financiar é o despedimento. Portanto, não é o desemprego o problema, parece que há dificuldades de despedir, embora, claro, sempre com a lógica que isso é para facilitar a criação de emprego. A verdade é que nos últimos anos tem existido, não só em Portugal como em muitos outros países, grandes mudanças na política legislativa do trabalho, naquilo que tem sido designado por flexibilização das leis laborais, primeiro apresentadas com caráter temporário face a uma situação de emergência, e isto sucedeu fundamentalmente na sequência dos choques petrolíferos de 73 e 74, mas que depois passaram a ser assumidas essas mudanças como independentes dessa conjuntura e inseridas em opções de política legislativa de cariz neoliberal. Ora bem, nas últimas décadas aquilo que se tem passado é que as ideias de emprego e de emprego com direitos têm, de certa forma, aparecido contrapostas ao direito do trabalho, cuja preocupação maior deveria ser já não a segurança do emprego, como no direito do trabalho tradicional, mas sim o próprio emprego, como teria fundamentalmente garantir a flexibilização e a diminuição dos custos de trabalho, se necessário mesmo à custa da própria estabilidade da relação e dos direitos dos trabalhadores. As correntes neoliberais são, de facto, uma tentação das políticas de emprego, e invocando-se a desnecessidade de proteção do trabalhador e a rigidez da legislação laboral, preconiza-se o enfraquecimento dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores e, de certa forma, a atenuação e, em alguns pontos, a supressão das tradicionais garantias laborais. E eu penso que isto é algo que tem tocado as mais diversas instituições internacionais, desde logo a própria União Europeia, a OCDE e, sobretudo, o Banco Mundial. E tem a expressão maior na célebre proposta do Círculo de Kronberg, mais marcado no direito do trabalho, exprimindo, no fundo, a ideia de converter este ramo do direito numa mera formalização das leis do mercado. Ora, penso que
não só não é correto responsabilizar as leis do trabalho pelo deficiente funcionamento da economia e do aparelho produtivo, como, por outro lado, também não é verdade que a essência e a função social deste ramo do direito tenham perdido a sua razão de ser. É evidente que ninguém defende o imobilismo, ninguém defende que não seja preciso retificar dispositivos desnecessariamente rígidos ou que não seja preciso fazer adaptações de algumas normas legais a novos condicionalismos, e isto é perfeitamente compatível com a filosofia tradicional deste ramo do direito. Aquilo que já merece censura, segundo creio, é tudo o que conduz a uma subversão dos princípios e valores fundamentais da sua regulamentação jurídica tradicional, nomeadamente tendo em conta aquela que hoje face à Constituição deve ser a sua função social. Eu sei que a Constituição hoje também para muitos não passa de um papel, mas a verdade é que é a lei fundamental, e essa lei fundamental tem o princípio da dignidade da pessoa humana expressamente consagrado, e é ele o primeiro e o mais imprescritível dos valores do ordenamento jurídico, nas palavras de Orlando Carvalho, e no artigo 9º, a linha D, nas tarefas fundamentais do Estado de Direito Democrático, diz expressamente que entre essas tarefas do Estado de Direito Democrático está a promoção do bem-estar e qualidade de vida do povo e da igualdade real entre todos os portugueses e a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. A Constituição parte, portanto, de um conceito humanista da relação de trabalho, um conceito que assenta, no fundo, na exigência de reconciliação entre o económico e o social, uma vez que não pode haver liberdade da empresa sem liberdade na empresa, na expressão feliz do antigo primeiro-ministro francês. Portanto, já vimos que, no fundo, todas as propostas que estão em cima da mesa e que irão ser aprovadas, que enfim, já foram aprovadas no plenário, estão na Comissão e voltarão ao plenário e com certeza serão aprovadas pela maioria parlamentar. Algumas delas, inclusivamente, têm alguns problemas de inconstitucionalidade. Para mim é clara aquela questão do Banco de Horas Grupal, a questão dos despedimentos, a aposta na individualização da relação de trabalho, a autonomia dogmática deste ramo do direito assenta precisamente na vertente coletiva, na dimensão coletiva deste ramo do direito e, sobretudo, no desconhecimento de que a resposta para o problema principal em termos sociais de Portugal, que é o problema do desemprego, não se resolve com esta facilitação dos despedimentos, com o embarquecimento dos custos laborais e com a aposta neste modelo baseado em baixos salários e em condições de trabalho muito precárias. Há, portanto, um problema da economia portuguesa que é um problema de falta de competitividade e de qualificação. A resposta só pode ser a modernização do tecido económico, o que exige desde logo uma mão de obra qualificada, apta a enfrentar os novos desafios, e por isso a política de emprego deverá centrar-se fundamentalmente numa qualificação de recursos humanos, com a melhoria da educação de base, a aposta na formação contínua, enfim, políticas ativas de emprego e proteção social, no fundo, toda uma série de soluções que apontem para o problema de garantir o crescimento económico. O crescimento económico pressupõe, portanto, uma melhor educação e formação profissional, uma melhor gestão e capacidade de adaptação das empresas e políticas ativas de emprego, de reconversão profissional e proteção social. A aposta não deverá incidir num modelo de flexibilidade identificada com a ideia de conversão dos custos sociais e reduzida apenas, no fundo, à precarização dos vínculos laborais, à adaptabilidade dos horários de trabalho, à mobilidade. Acima de tudo, penso que não pode acontecer que, à boleia da crise, sejam retirados direitos, porque é isso que, fundamentalmente, eu penso que se está a passar. Há uma clara questão ideológica por trás de todas estas questões e há, no fundo, a crise aproveitada como uma oportunidade para fazer um ajuste de contas com direitos que foram conquistados por gerações ao longo de muitas décadas. Penso que isso aconteceu quer com o Código do Trabalho, em 2003, e também estranhamente, de certa forma, em 2009, nada se alterou no essencial, e com todas estas últimas propostas que têm acontecido, designadamente com a aposta na facilitação da criação de emprego através do recurso aos contratos a termos,
esquecendo no fundo que o emprego criado em Portugal tem sido criado fundamentalmente à custa de emprego precário, o que, contudo, não tem conseguido impedir o crescimento do desemprego. Os fatores verdadeiramente decisivos para a produtividade vão muito para além das leis laborais, para além do direito do trabalho. Esses fatores são, sim, como disse, a organização e a gestão das empresas, o progresso tecnológico, a formação e a valorização profissional e, não esquecendo, a motivação dos trabalhadores e o respeito pelos seus direitos. E é isso que, fundamentalmente, se deve ter em linha de conta, segundo penso. Aquilo que nos é dito pelo pensamento dominante e por algum economês que faz o seu percurso a nível de muitos economistas é que a culpa é da crise, é de vivermos acima das nossas posses e que não há dinheiro, não há possibilidades de sustentar o Estado Social, de assegurar o bem-estar social para todos. Mas a verdade é que é fácil constatarmos algumas realidades. A FAO calcula que 30 mil milhões de dólares seriam suficientes para resolver o problema da fome no mundo. E, no entanto, os governos e as instituições internacionais dizem que não há esse dinheiro. Mas a grande verdade é que, se não há estes 30 mil milhões de dólares, rapidamente, de 2008 para cá, apareceram 900 mil milhões de dólares para salvar o sistema financeiro europeu e norte-americano. A nível do direito, e mais além do que o próprio direito do trabalho, eu falaria do direito em geral, informando, portanto, aquela questão do não-direito. Aqui no direito do trabalho há, efetivamente, uma fuga para o direito civil, no fundo apresentando como algo de novo aquilo que é um certo retrocesso ao que se passava no século XIX. E lembro-me, comecei por citar uma encíclica papal, ainda no anterior Papa, no Papa João Paulo II, penso que na centésimos anos, ele reconhecia que os problemas do mundo do trabalho acabam por ser muito parecidos com o que se passavam no período do século XIX. E, no fundo, por isso é que eu dizia que, para além do problema de haver sempre novos problemas, há os mesmos problemas de sempre. Aliás, quando se fala da crise, há um professor espanhol, Paulo Meco López, que diz que a crise é o velho companheiro de viagem do direito do trabalho. E já há cerca de 30 anos, um outro grande autor espanhol, aliás, o decano dos catedráticos espanhóis atualmente, Martim Valverde, escrevia um texto célebre com um sugestivo título que é o discreto retorno do arrendamento de serviços, o discreto retorno ao modelo liberal do trabalho assalariado. E esse título tinha então um caráter premonitório que se tem vindo a verificar: a fuga do direito do trabalho, a fuga para o contrato de prestação de serviços, que no fundo representa aquilo que se pode dizer, de certa forma, como a deificação do mercado, mas simultaneamente e, infelizmente, por vezes, a coisificação da pessoa humana, que devia ser o valor fundamental do ordenamento. E, por isso, eu penso que não é o fim do direito do trabalho. O direito do trabalho é inerente ao sistema onde vivemos, é um ramo do direito que tem um conteúdo humanista, naturalmente contido dentro dos limites do próprio sistema onde apareceu, mas que aponta num sentido da reconciliação entre o económico e o social e não a subordinação deste àquele. Por isso, eu inseria esta defesa da autonomia dogmática do direito do trabalho na tal luta pelo direito, ou pela luta pela justiça. No fundo, este é ainda hoje o valor fundamental do direito. O direito serve vários valores, mas indiscutivelmente o primeiro destes valores deve ser a justiça. E isto é muito esquecido hoje em dia, que está em muita voga apelar-se aos valores do economicismo, da rentabilidade económica, da racionalidade económica e, portanto, o afirmar da validade desta luta, o direito desta luta pela justiça é simultaneamente não só um acto de cidadania, mas é também um acto de resistência a ideias que, no fundo, apregoam não o progresso, mas o retrocesso para ideias condenadas pela própria história, porque o direito do trabalho em si é um fator de progresso e é um fator que se justifica, continua a existir, porque efetivamente
Contrariamente ao direito privado geral ou comum, ao direito civil, não há uma igualdade entre as partes, quer no momento da formação do acordo, quer depois na execução do acordo. E por isso não é o fim do direito do trabalho. Penso que o direito do trabalho se justifica, tem a sua razão de ser, tem a sua função social e económica própria e tem o seu sentido como marca distintiva do Estado Social. Questionar o direito do trabalho é, no fundo, questionar o Estado Social e é isso que fundamentalmente está aqui em causa. Muito obrigado. Pensamos tendo como ideia ou como quadro mental a existência do Estado de Direito, não é? E como neste caso estamos, digamos, numa situação em que o próprio Estado de Direito parece estar, digamos, pelo menos num estado de suspensão, ou enfim, não se sabe muito bem o que é que isto quer ou significará para o futuro, toda a nossa análise depois fica um bocadinho perturbada por isso, porque às tantas não sabemos muito bem se ainda nos devemos mover nesse quadro profissional, nesse quadro normal, que é o quadro do Estado de Direito, não é? Portanto, a situação, de facto, é uma situação muito anómala, muito anormal, e isso prejudica depois a apreciação. Seja como for, portanto, eu desdobrei a análise, vou fazer em dois aspectos fundamentais. Por um lado, a questão, a relação do direito à segurança social e o seu tratamento e qualificação com o direito fundamental, enfim, aqui sem querer, naturalmente, estar a entrar em domínios que não são os meus. O professor Bacelar Gouveia é um ilustre constitucionalista e, naturalmente, não quero estar a entrar em temas que são muito tratados no direito constitucional, mas fazer apenas uma pequena referência, tendo em conta, digamos, a previsão desta matéria em legislação específica. E, por outro lado, depois, numa segunda parte, tratava, então, concretamente da questão dos direitos adquiridos. Até porque os dois aspectos estão relacionados, eles são, digamos, um explica de alguma maneira o outro. Como podem ver neste primeiro slide, o direito à segurança social está, de facto, previsto na Constituição, no artigo 63 da Constituição, nesse título referente aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais. E a previsão é uma previsão que tem sido, digamos, associada à concretização do universalismo da proteção social em Portugal, no pós-25 de Abril, e essa ideia de universalismo de proteção social está justamente no número 1 do artigo 63, quando prevê que todos têm direito à segurança social. Como iremos ver, o facto de a Constituição dizer que todos têm direito à segurança social não significa que todos tenham direito à segurança social da mesma forma. E o modo como a segurança social, o sistema de segurança social promove a proteção das diferentes pessoas, dentro, por exemplo, o seu estatuto sociolaboral, é diferente do modo como, por exemplo, protege as pessoas que não têm estatuto sociolaboral algum. E, portanto, a forma de afirmação e de concretização deste princípio é diferente no sistema. Uma das questões, digamos, que, pelo menos penso que nos últimos tempos tem sido mais tratada pela teoria constitucional e no estudo dos direitos fundamentais, é precisamente a questão de saber se os direitos fundamentais podem ser tratados ou qualificados como direitos subjetivos. E direitos subjetivos, naturalmente, proponho essa definição, que é a definição, enfim, normal, que encontramos em muitos manuais, enquanto posição jurídica específica e que é suscetível de ser acionada pela via judicial. Relativamente à segurança social, nós temos uma previsão na Lei de Bases da Segurança Social que aponta claramente nesse sentido. Portanto, no sentido de dizer que o direito à segurança social que os direitos à segurança social, vamos ver que ele se manifesta de formas diferentes, são direitos subjetivos e de facto formaliza essa mesma ideia, atribuindo a garantia de efetivação desse direito pela via contenciosa. E não apenas pela via contenciosa, desde logo pela via graciosa, quer dizer, os contribuintes beneficiários do sistema podem, digamos, acionar os meios jurídicos que têm ao seu dispor para fazer garantir, para fazer efetivar os seus direitos se acham que estes não estão a ser cumpridos pelo sistema de segurança social. Agora, é importante também fazer notar o seguinte, que essa possibilidade de sindicabilidade judicial de direito, ela ocorre relativamente, fundamentalmente, a dois tipos de prestações. Por um lado, as prestações do sistema previdencial, que toda a gente conhece como sendo as prestações do regime contributivo,
e já iremos falar bastante sobre elas ao longo desta apresentação, e por outro lado as prestações mais conhecido como regime não contributivo da Segurança Social, mas que ele é tecnicamente denominado como Sistema de Proteção Social de Cidadania. E nesse Sistema de Proteção Social de Cidadania, hoje integramos essencialmente dois subsistemas, que são, por um lado, o de proteção de solidariedade e o de proteção familiar. A exceção a esta possibilidade, ou seja, a exceção à possibilidade de os beneficiários poderem fazer valer os seus direitos, designadamente perante os tribunais, diz respeito às prestações na área da ação social. Como se sabe, são prestações muitas vezes particulares, muitas vezes elas não têm um carisma monetário, elas são prestações em espécie ou que passam pela utilização de equipamentos sociais, mas de facto não há ainda essa possibilidade que poderia acontecer. E poderia acontecer porquê? Porque uma das alterações interessantes que podemos apontar a esta Lei de Bases da Segurança Social foi justamente ter trazido a ação social para o Sistema de Proteção Social de Cidadania. Portanto, ela hoje faz parte do Sistema de Proteção Social de Cidadania, que por sua vez é um sistema de segurança social. Acontece que, do ponto de vista depois da concretização dos direitos, não levou essa integração às últimas consequências. Porquê? Porque a ação social continua de fora dessa possibilidade de exercício de direitos, designadamente pela via judicial. Aliás, tradicionalmente, devo recordar que um dos critérios distintivos que separava justamente a segurança social da ação social é precisamente este. O facto de tradicionalmente se dizer, e encontramos isto nas grandes obras de referência do direito da segurança social, se dizer que a segurança social é o campo dos direitos subjetivos, ao passo que a ação social é o campo das simples expectativas. Portanto, nós não estamos num domínio verdadeiro de direitos subjetivos. Ora bem, aceitando então que na segurança social existam então prestações que podem ser de facto verdadeiramente qualificadas como direitos subjetivos ou que têm por subjacente a ideia de direitos subjetivos no sentido próprio do termo, pergunto eu, será que estes mesmos direitos têm idêntica densidade? Eu aqui quando falo em densidade estou apenas a querer, explicitar a força que advém dos critérios ou dos fatores que depende da atribuição desse direito, como eu já irei explicar. Ora bem, em relação, e aqui de facto a minha resposta é negativa, eu acho que de facto há direitos que se efetivam de uma maneira e há outros direitos que se efetivam de outra maneira, eles não têm a mesma densidade, eles não têm talvez a mesma força, e por isso eu separo, por um lado, as prestações do Sistema de Proteção Social de Cidadania, portanto a tal dimensão não contributiva, de que há pouco falava, e por outro lado as prestações do sistema previdencial, a tal dimensão contributiva. E vou-me cingir nos meus exemplos fundamentalmente ao caso das pensões. Começando pelas prestações de natureza não contributiva. Neste caso, e a título de exemplo, temos desde logo as pensões sociais. As pensões sociais, que são as pensões de caráter não contributiva, que são atribuídas a todos aqueles que nunca descontaram, porque não podiam ou não foram obrigados a fazê-lo enquanto trabalhavam, isto por um lado, e por outro lado temos os complementos sociais. Os complementos sociais são complementos que o Sistema de Segurança Social atribui, fazendo valer, digamos, complementando o valor da pensão estatutária, que é calculada nos termos gerais, nos termos legais, quando essa pensão estatutária fica abaixo de um determinado valor mínimo previamente fixado pelo legislador. E esse valor mínimo é justamente o da pensão mínima. Portanto, o complemento social é um complemento que colmata a diferença entre a pensão estatutária e a pensão mínima fixada e atualizada todos os anos pelo legislador. Relativamente aos requisitos destas prestações de natureza contributiva, eles são fundamentalmente dois. Desde logo a residência, que é um requisito geral para a maior parte das prestações de natureza não contributiva, e depois temos a condição de recursos. A condição de recursos é, no fundo, corresponde a uma prova de meios, uma prova de recursos, que o beneficiário tem de fazer se quiser beneficiar dessa mesma prestação. Todavia, ela não é aplicável para os complementos sociais. Portanto, qualquer que seja o rendimento do beneficiário, há lugar a pagamento de complementos sociais. Já para as prestações de natureza contributiva, pensamos
claramente nas pensões por velhice e invalidez do regime geral dos trabalhadores por conta de outrem ou independentes, e aqui o requisito é justamente o estar precisamente no cumprimento de obrigações contributivas, e quando pensamos em obrigações contributivas, pensamos não apenas num conjunto daquilo que é a obrigação contributiva propriamente dita de pagar as contribuições para a Segurança Social, mas também num vasto conjunto de obrigações declarativas acessórias que os trabalhadores e as suas, e normalmente até mais as suas entidades empregadoras, têm também de cumprir. Ora bem, posto isto, o que é que se pode dizer como fator determinante da atribuição nos casos e noutros? Em relação às prestações de natureza não contributiva, nós podemos dizer que o seu financiamento se baseia numa lógica de gratuitidade. E quando eu digo gratuitidade, ou quando a expressão gratuitidade é utilizada, não quer dizer que elas sejam gratuitas. Significa que o financiamento se faz através do orçamento do Estado, ou seja, através da via fiscal. Pelo contrário, as prestações do sistema previdencial baseiam-se num princípio de contributividade, o que significa que o financiamento se faz pela via contributiva. Ora bem, portanto, o que é que se pode dizer com base nisto, com base nestas formas diferenciadas de financiamento e com base naquilo que são os critérios também diferenciados de atribuição destas prestações? Podemos, à partida, afirmar que a efetivação dos direitos no âmbito do sistema de proteção social de cidadania teria, à partida, uma menor blindagem jurídica do que a proteção de direitos no âmbito do sistema previdencial. Ora bem, e então o que é que se garante, posto isto, então o que é que se garante quando falamos de prestações de natureza não contributiva? Normalmente, isto também é um pouco tratado na literatura do direito constitucional, a propósito dos direitos fundamentais em geral, e alguns autores, pelo menos, vêm defendendo que quando pensamos nos direitos fundamentais em geral, e portanto que tem naturalmente subjacente uma lógica de financiamento pela via fiscal, que o limite mínimo de proteção garantida, portanto, abaixo do qual não se pode descer sob pena de proteção insuficiente, é o limite que justamente garante o respeito pela dignidade da pessoa humana, que é de resto também ele, no princípio, constitucionalmente consagrado. Quando nós pensamos então em direitos fundamentais que se concretizam ou que se materializam pela via da atribuição de prestações monetárias, como é o que se passa, por exemplo, no domínio da segurança social, no domínio das pensões do regime não contributivo, porque é dessas que estamos aqui a falar, poderíamos considerar que há alguns autores que justamente apontam nesse sentido, que o equivalente, digamos, à dignidade da pessoa humana estaria, grosso modo, no salário mínimo nacional. Portanto, seria o valor, digamos, que garantiria esse mesmo respeito. A título de curiosidade, nós verificamos que isso não é o que se verifica entre nós. Há um decalagem grande entre a pensão social, por exemplo, cujo valor para 2012 é de 195,40 €, e também não é o que se verifica, no caso, estas pensões mínimas do regime geral, que oscilam em função da dimensão da carreira contributiva, num valor mínimo de 254 € para carreiras inferiores a 15 anos e 379,4 € para carreiras superiores a 31 anos. Quando o valor do salário mínimo nacional, que para já ainda está em cima da mesa, enfim, uma vez que ainda não foi atualizado para este ano, já está nos 485 €. Isto é, digamos, de alguma maneira explicável, porque neste momento, como sabemos, isto acontece desde 2007, o indexante dos apoios sociais já não é o salário mínimo. E, portanto, o salário mínimo neste momento já está a fazer uma progressão completamente autonomizada da progressão das próprias prestações sociais. E, portanto, isto também não é uma questão circunstancial, é uma questão que resultou, de facto, de uma opção política que foi tomada em 2007. Bom, a questão que eu levanto então, para estas prestações, para as prestações de natureza não contributiva, volto a repetir, significa isto que o limite mínimo deve coincidir com o limite máximo? Isto é, que o legislador não pode ir mais além? Eu penso que não. Eu penso que é aceitável que o legislador possa fixar valores acima daquilo que se considera ser o mínimo para a proteção da dignidade da pessoa humana. Agora, isso hoje coloca, e como veremos, essa questão é bastante premente na atualidade, quando estamos, enfim, confrontados com esta situação de crise,
coloca depois problemas do ponto de vista da questão do retrocesso, da proibição do retrocesso, que é, no fundo, também ela uma forma de tutela da confiança e que, a partir do momento em que as prestações são assumidas com um determinado valor, quer dizer, a partir desse momento, digamos, retirar esse valor ou diminuir esse valor, coloca naturalmente problemas do ponto de vista da tutela da confiança e do ponto de vista, portanto, da eventual violação da proibição do retrocesso. Agora, o que eu acho é que, embora o limite mínimo não tenha que ser o máximo, eu penso que deve haver um limite máximo. E aqui, o legislador, para este tipo de prestações, naturalmente não deve haver pensões de luxo, pensões sociais de luxo. Isso não faria sentido. Deve haver um valor máximo e isso pode ser definido, por exemplo, quer em função das possibilidades financeiras do Estado, quer em função das necessidades dos beneficiários. Por exemplo, estimando um cabaz de bens que esse mesmo beneficiário, um beneficiário médio, em determinadas circunstâncias, poderia e precisaria de adquirir. Passando então agora às pensões de natureza contributiva. Portanto, nestes casos, como eu há pouco dizia, os critérios de atribuição, os fatores de atribuição, são diferentes, porque não há, e a lógica de financiamento também é por isso mesmo diferente. Neste caso, a atribuição depende do esforço contributivo, depende do cumprimento de obrigações contributivas e, portanto, o financiamento do sistema, deste sistema previdencial, é também um financiamento contributivo. Por isso eu digo que elas, à partida, tendem a ser mais densamente protegidas. Porquê? Porque neste caso não apenas se garante o direito subjetivo, como iremos ver, mas também, de alguma maneira, se deveria garantir o montante. O que eu digo é que, neste caso, o direito subjetivo pressupõe de forma evidente e notória o cumprimento de obrigações jurídicas, o bilateralismo reforça a efetivação do direito fundamental. E, portanto, até do ponto de vista, depois da sindicabilidade, até do ponto de vista da prova, de facto, o beneficiário tem a possibilidade de provar que cumpriu as suas obrigações e que, por esse facto, tem direito àquela prestação, naquele montante estabelecido por lei. Portanto, tradicionalmente, o que é que nós entendemos na Segurança Social? Que a pensão correspondia ao esforço contributivo pela medida desse esforço. É tal ideia de relação sinalagmática prevista no artigo 57 da Lei de Bases da Segurança Social, e isto justificava que o valor da pensão, enquanto rendimento de substituição dos rendimentos de trabalho, refletisse justamente esses rendimentos de trabalho. Portanto, se o trabalhador contribuir, tendo como base de incidência contributiva um conjunto de prestações certas e permanentes e, por outro lado, prestações variáveis, incluindo, desde logo, os subsídios de férias e de Natal, isso mesmo justificava, naturalmente, a reprodução desse mesmo esforço contributivo no valor da pensão e nesses mesmos exatos termos. É esta a ideia, de facto, de sinalagma funcional que está subjacente à própria ideia tradicional de contributividade. Portanto, nestes casos, o beneficiário tem, mais nada, direito à abertura do direito, à proteção na eventualidade, uma vez verificada essa mesma eventualidade, e depois tem a garantia, em tese, de um certo montante de prestação calculado de acordo com as regras legais aplicáveis e tendo em conta justamente o valor, a dimensão do esforço contributivo realizado ao longo da sua carreira contributiva. E é precisamente por causa desta questão que nós entramos agora no ponto da concretização dos direitos adquiridos e dos direitos em formação, precisamente por causa desta ideia de formação de direitos ao longo do tempo. Ora bem, como também já aqui foi mencionada há pouco pelo professor José João Abrantes, a teoria dos direitos adquiridos, enfim, já é uma teoria antiga no direito civil, e ela está muito associada à teoria em torno da aplicação das leis no tempo, e tradicionalmente, de acordo com a concepção já novecentista dos direitos adquiridos, hoje em dia ela até, como aliás o professor referiu, ela está um pouco, terá caído um pouco em crise ou em desuso. Enfim, ela pode ter algumas, eu acho que ela tem, apesar de tudo, algumas virtualidades e elas, aliás, elas têm sido aproveitadas na legislação da Segurança Social. Os direitos adquiridos, segundo esta teoria, basicamente, os direitos adquiridos à luz de uma determinada lei devem ser respeitados pelas leis posteriores sob pena de retroatividade. As expectativas, essas não podem sujeitar-se à mesma, ou melhor, peço desculpa, as expectativas, essas podem sujeitar-se à legislação nova e, portanto, não gozam de idêntica tutela semelhante à dos direitos adquiridos.
Nas sucessivas leis de bases da Segurança Social, a expressão comumente usada é a de direitos adquiridos e a informação. E nós encontramos esta expressão na atual lei de bases, no seu artigo 100. Os direitos adquiridos são direitos que podemos considerar perfeitos. Eles acontecem quando a pessoa, no fundo, requer a pensão e, portanto, considera-se que toda a situação já está absolutamente definida, fechada, já está completamente estabilizada, e a partir do momento em que a pessoa solicita a sua pensão, portanto, está, de facto, no fim da sua carreira contributiva e, portanto, garante o direito e aquele ciclo fecha-se ali. Já a expressão direitos à informação, ela é algo equívoca, e eu acho que ela até tem sido interpretada ao longo do tempo de uma forma algo equívoca. O que eu acho é que quando nós falamos em direitos à informação, e naturalmente quando falamos dos direitos das pessoas que ainda estão a trabalhar, é precisamente dos direitos de informação que falamos, não é? Portanto, é destes que falamos, não é ainda verdadeiramente direitos adquiridos ou na expressão mais sólida do termo. Quando nós falamos na expressão, ou utilizamos a expressão direitos à informação, na verdade o que isto quer significar é que a formação dos direitos à pensão, por ser uma formação de longo prazo, ela deve sujeitar-se às vicissitudes que a vida encerra. E essas vicissitudes podem ser de ordem legal, podem ser fáticas, podem ser, enfim, de vários determinantes. E, portanto, penso que é preciso ter essa percepção de que, e acho que isto é, aliás, um aspecto que ajuda justamente a contribuir para ultrapassar a crítica que foi feita à própria teoria dos direitos adquiridos, não é? Refutando um pouco essa crítica, porque, de facto, não estamos fechados, quer dizer, à medida que, digamos, o direito se vai formando, ele vai digamos, conhecendo legislações diferentes e, portanto, deve ir acomodando os efeitos dessas mesmas legislações. Agora, assim, quando nós falamos de direitos à informação, nós temos que distinguir duas partes. Por um lado, aqueles que já são verdadeiros direitos, portanto, aqueles que já são, digamos, constituídos ao abrigo de legislação antiga, e depois temos, então, aquela parte das expectativas que vai justamente ser tocada pela legislação nova. Tradicionalmente, a legislação da Segurança Social desenvolveu técnicas, e acho que são técnicas poderosas, e elas têm-se revelado satisfatórias, que justamente têm convivido muito bem e têm permitido acomodar muito bem essa separação de águas, essa separação entre aquilo que é o direito adquirido e aquilo que são, digamos, ainda as chamadas expectativas. De que forma? Através fundamentalmente de duas técnicas. Uma que são os chamados mecanismos de transição para a adoção plena das novas regras. Nós encontramos isto em legislação vária da Segurança Social ao longo dos anos, e é uma técnica muito habitual e que consiste na definição de períodos de transição. Portanto, normalmente estes períodos de transição, como o próprio nome indica, eles são previstos no final da lei, das legislações em causa, designadamente na parte das disposições finais e transitórias, e estes mecanismos de transição, no fundo, o que é que permitem? Permitem fazer com que os contribuintes que ainda estão, digamos, no exercício da sua carreira contributiva, vão acomodando, vão interiorizando os efeitos da alteração legislativa e, por outro lado, que os efeitos da alteração legislativa não se façam sentir de uma forma tão violenta, tão agressiva, que pudesse, inclusivamente e no limite, pudesse pôr justamente em causa direitos adquiridos ao abrigo de legislação passada. E, portanto, a importância do período de transição, a definição do período de transição é uma questão muito crucial e ela é muito melindrosa, porque, de facto, por vezes não sabemos se estamos a afrontar com aquilo que possam ser, de facto, já direitos adquiridos, mas o legislador tem usado de alguma cautela na legislação vária que tem produzido nesta matéria. A verdade é que o período de transição pode ser mais acelerado ou mais lento, consoante os efeitos da nova legislação sobre a situação daquele contribuinte, se queira que eles sejam mais rápidos ou mais lentos. E eu dou um exemplo aí, precisamente em nota, a alteração da idade da reforma das mulheres, que ocorreu em 1993, dos 62 para os 65 anos. O período de transição iniciou-se em 1994 e o que é que se foi fazendo? Nesse ano, as mulheres que se
reformaram esse ano, reformaram-se com 62 anos e 6 meses, no ano seguinte com 63 e por fora até atingirem os 65 anos. Portanto, fomos de facto garantindo uma transição, enfim, não muito suave, mas aceitável. A segunda forma, a segunda técnica que é usada na segurança social passa pela concretização de cláusulas de proporcionalidade no cálculo da prestação. E este é um aspecto também muito importante e que tem sido usado com cautela e que, no fundo, consiste nisto. À parcela da remuneração antiga, à parcela da remuneração obtida durante a vigência da lei antiga, essa parcela é calculada de acordo com as regras antigas. À parcela da remuneração obtida após a nova lei, essa parcela é calculada de acordo com, precisamente de acordo com essa mesma nova lei. Vejam o que aconteceu em 2007 com o novo regime jurídico das pensões de reforma, onde justamente para os inscritos até 2001 se consagrou uma fórmula proporcional de cálculo. E onde nós temos precisamente duas partes da pensão, a pensão resulta de duas partes da pensão, ponderando precisamente o peso da carreira contributiva vivida ao abrigo da legislação antiga e da legislação nova. E assim, este P1 é precisamente a parte que era abrangida pelas regras antigas de cálculo. Como se sabe, eram as regras que diziam que a remuneração de referência corresponde aos 10 melhores dos últimos 15 anos e, portanto, vezes o número de anos vividos ao abrigo dessa legislação. E depois a outra parte, que são as novas, é a nova pensão, calculada de acordo com as novas regras de cálculo, que nos diz que a remuneração de referência corresponde a toda a carreira contributiva, vezes o número de anos vividos ao abrigo dessa nova legislação. E, portanto, a pensão dará maior peso à componente antiga e maior peso à componente nova, consoante o beneficiário trabalhador viveu mais e descontou mais ao abrigo da legislação antiga ou mais ao abrigo da legislação nova. Portanto, esta é a segunda técnica que permite justamente acumular os efeitos da alteração e da aplicação, no fundo, da aplicação das leis no tempo. Agora, as questões que eu levanto, e justamente para finalizar a minha exposição, prendem-se com estes dois aspectos. Então, o que é que sucede quando o legislador avança para lá dos trâmites normais da transição ou destas cláusulas de proporcionalidade que eu acabei de referir e captura factos passados, ainda que eles estejam em curso? Primeira questão. E o que sucede quando o legislador invade realidades que já constituem direitos perfeitos? Ou seja, direitos que tradicionalmente nos habituamos a considerar como direitos adquiridos. E, de facto, os dois exemplos aconteceram relativamente recentemente, um deles aqui ainda está a ser objeto de apreciação. O primeiro tem que ver com a alteração que ocorreu em 2007, aquele diploma que eu há pouco vos falar, que estabeleceu as novas regras de cálculo das pensões e que, como sabem, introduziu um teto máximo de 12 vezes o indexante dos apoios sociais para o apuramento daquela primeira parcela da pensão, calculada de acordo com as regras antigas, o tal P1 que eu vos falava há pouco quando vos dei a fórmula. Esta decisão, ou sobre esta decisão, sobre esta alteração, houve uma decisão do Tribunal Constitucional no Acórdão 188/2009, como fundamentação que eu, aliás, daqui a pouco irei usar para a exposição seguinte. E a segunda alteração é precisamente esta, que é ainda mais radical, a decisão política de não pagar nos anos 2012 e 2013 os subsídios de férias e de Natal para pensões superiores a 1.100 euros, havendo reduções nas pensões entre esses valores. Só abaixo desses valores é que não haverá qualquer redução. Aguarda a decisão, como todos sabemos, pelo Tribunal Constitucional. Ora bem, o Tribunal Constitucional, no que à Segurança Social diz respeito, e concretamente no que diz respeito a esta alteração que ocorreu em 2007, ele tem usou particularmente nesse caso, uma dupla argumentação. Portanto, há essencialmente dois argumentos que têm sido usados. Em primeiro lugar, um deles que é, aliás, importado da argumentação fiscal e que tem que ver justamente com os conceitos de retroatividade, com os vários conceitos de retroatividade e, concretamente, neste caso, com o conceito de retrospectividade fiscal, uma retroatividade que se aplica justamente aos factos de formação contínua, como é o caso dos direitos à proteção social.
O primeiro argumento tem que ver justamente com o princípio da segurança jurídica na vertente material da confiança. E as questões que o Tribunal Constitucional coloca, ou melhor, a afirmação que nos diz é que estas alterações devem passar sempre por um duplo crivo. Será inadmissível a afetação de expectativas em sentido desfavorável quando os destinatários da norma dela não pudessem razoavelmente contar, com ela não pudessem razoavelmente contar? Primeiro crivo, primeira aferição. Segunda aferição, que tal alteração não seja ditada pela necessidade de salvaguardar direitos ou interesses que o legislador considere prevalecentes. E então, neste caso, ainda é necessário recorrer complementarmente ao princípio da proporcionalidade para aferir do grau de restrição aceitável do direito em causa. O segundo argumento é precisamente o argumento da contributividade, do cumprimento do princípio da contributividade, que no caso daquela alteração de 2007, o Tribunal Constitucional acabou por entender que não se encontrava posto em causa. Ora bem, supomos que então será fundamentalmente à luz destes dois argumentos que o Tribunal Constitucional vai analisar as mais recentes alterações constantes da Lei do Orçamento do Estado para 2012. Questões que se espera que o Tribunal Constitucional venha a responder. Quanto à tutela da confiança e princípio da proporcionalidade, trata-se esta de uma alteração em sentido desfavorável, com que razoavelmente os seus destinatários não pudessem contar e que não está em causa a necessidade de salvaguardar direitos ou interesses prevalecentes do Estado. Há pouco falávamos da questão da necessidade financeira, da sustentabilidade das finanças públicas, e são argumentos vários que têm sido referidos do verdadeiro estado de necessidade financeira em que o país se encontrará. E, finalmente, esta é uma questão também que me parece crucial, se existiriam ou não outros meios menos gravosos para alcançar esse mesmo desiderato. Portanto, penso que serão questões. Quanto ao princípio da contributividade, eu penso que era importante que o Tribunal Constitucional se analisasse este ponto. Não sei se o fará, também não sei se é oportuno, que é a questão de saber se o próprio princípio da contributividade mantém entre nós o seu significado histórico, enquanto ideia de sinalar uma relação sinalagmática entre aquilo que é pago e aquilo que é percebido. Fazendo aqui um parênteses, eu acho que não. Acho que este princípio, de facto, já não é de agora, enfim, é um processo que já vem de trás, mas nós já temos na legislação de segurança social muitas situações que nos permitem, de facto, dizer que hoje este princípio da contributividade é um princípio muito enviesado, portanto, só, digamos, de forma muito torcida é que ele pode ser visto como tal. De todo modo, aceitando que o princípio da contributividade ainda mantém essa expressão, e aliás a Lei de Bases, no artigo 57, aponta justamente para esse sentido. A questão que o Tribunal Constitucional naturalmente deverá responder é saber se o princípio foi desrespeitado, na medida em que o valor da pensão deveria reproduzir os rendimentos de trabalho sobre os quais recaíram as contribuições sociais, incluindo depois os tais subsídios de férias e de Natal. E com isto termino. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado à professora Nazaré, nossa camarada, pela magnífica intervenção. E agora passamos ao orador deste painel, antes de fazermos a sessão de encerramento. Convido o professor António Garcia Pereira, que nos vai falar de Economia, Direito e Inclusão Social, e bastante conhecido, tal como os oradores que o antecedem. E muito obrigado, Sr. Professor, por ter aqui vindo, sendo também alguém ligado à casa, uma vez que aqui obteve o seu grau de doutor em Direito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em especial ao professor Bacelar Gouveia, o convite para vir intervir neste evento. Cumprimento os restantes membros da mesa, a senhora professora Nazaré Costa Cabral, que eu prazer de conhecer, o meu amigo João Brandt, já nos conhecemos há quase meio século. É melhor nem dizer exatamente há quantos anos. Bem, eu acho que a Universidade Nova, o CEDIS e o Instituto de Direito Público dão um belo exemplo do que deve ser uma instituição universitária, porque este é exatamente o debate, este é exatamente o tipo de debate que devia estar a ser feito neste momento pelas instâncias que têm a responsabilidade política e social de o fazer e que não o fazem. Portanto, isto não se faz na comunicação social, isto não se faz no Parlamento, isto não se faz, digamos, nas instâncias do pensamento político e social, isto faz-se em espaços que as universidades dignas desse nome, que mantêm viva a tradição do campo aberto ao debate de ideias,
E eu acho que o facto de estarem aqui, enfim, 25, 30 pessoas, no final de uma tarde, ao fim de um dia inteiro de debate sobre estas matérias, é suficiente para demonstrar que, ao contrário de alguns pregam, o mundo não está perdido e que vale a pena continuar a pensarmos pela nossa própria capital. Eu vou encurtar, na medida do possível, a minha intervenção, dado adiantado a hora, mas não queria deixar de chamar a atenção para alguns aspectos e referenciar alguns números, visto que em Portugal nós deixámos-nos muito, porventura mais do que noutros países, deixámos-nos muito levar pela lógica dos soundbites. Tivemos algumas experiências, umas mais recentes, outras mais longínquas, de especialistas em soundbites e bocas. E, portanto, números, análise fria das coisas, serena, digamos, intelectualmente honesta, independentemente do ponto de vista que depois cada um prefere sobre essa matéria, é coisa que normalmente não se faz. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer aqui aos meus queridos amigos é que, já agora convém dizer que hoje tudo é explicado, todas estas medidas, todo este ataque que está a ser feito a princípios básicos que nós, como juristas, aprendemos, é sempre justificado pela crise e pela necessidade de combater a dívida. E ninguém para um segundo que seja para dizer temos que pagar a dívida, o que é que temos de pagar a dívida, o que é isso da dívida e se o pagamento da dívida ou o não pagamento da dívida tem que ter estas consequências. Isto é, há aqui uma espécie de um axioma que se toma por definitivo e nós já temos a obrigação de saber onde é que conduzem, porque exatamente a situação que nos encontramos hoje é em larga medida fruto de não se ter conseguido discutir a tempo ou problemas que surgiram e na altura quando vozes críticas se levantaram foram abafadas pelas bocas do costume, designadamente, por exemplo, a proposta lógica da integração europeia. Quem suscitou dúvidas que hoje estão em cima da mesa foi fulminado com o juízo de isolacionistas, querem fazer a roda da história voltar para trás, iguais ao Salazar, orgulhosamente sós, etc. Eu já agora chamaria a atenção, primeiro ponto, primeiro dado, a dívida que o Estado português aceitou em 1892 pagar, acabou de ser paga em 2005. A dívida portuguesa era, em abril de 2011, de 117 mil milhões de euros. Em abril de 2012, um ano depois, com a magnífica ajuda do programa da Troika, é de 190 mil milhões de euros. Isto é, com essa magnífica ajuda, a nossa dívida subiu 73 mil milhões de euros num ano só. Se fizermos a comparação da dívida ao PIB, ao produto total da riqueza criada no país, essa dívida era 113% do PIB em 2009. No fim da aplicação do programa, chamado Programa de Ajustamento, na base do chamado Acordo da Troika, que já repararam também que ninguém discute o que é aquela coisa. O que é aquela coisa? É um tratado internacional, uma convenção, aprovado e ratificado pelos mecanismos que as normas aplicáveis aos tratados impõem. Devidamente publicado não é, fonte de direito é superior à lei fundamental interna, ninguém discute, está no Acordo da Troika, às vezes até nem está, portanto é para aplicar de lá para onde der. Mas, ao fim da aplicação do programa, em 2013, essa dívida representará 140%, de acordo com as próprias previsões da Troika, 140% do PIB. Bom, do ponto de vista do nosso panorama laboral e social, eu acho que vale a pena chamar a atenção para o seguinte. Portugal tem hoje um mercado de trabalho que tem qualquer coisa como 750 mil contratados a prazo e 750 mil trabalhadores com vínculos mais precários do que os contratos a termo. Estou a falar desde os vínculos das empresas